Existe uma batalha que todos nós enfrentamos diariamente, que é a luta para não destruir a própria vida. Isso é bastante comum até mesmo nas pessoas que conquistaram muitas coisas em sua jornada. Quanto mais interessante, satisfatória é a sua vida, mais esses pensamentos hora ou outra vêm, ou alguns comportamentos aparecem em você que querem sabotar o seu progresso e quem sabe até destruir tudo o que você construiu. Da onde isso vem? Por que você sente isso? E, principalmente, como evitar que de fato você ceda a este diabinho falando no seu ouvido e você faça algo que possa gerar arrependimentos profundos? Vamos conversar sobre isso hoje. Eu sou o Júlio, sou psicólogo, neste canal falamos sobre comportamento humano e vamos então mergulhar nessa história que, pasme você, é uma história milenar. Isso porque, durante toda a história humana, a gente encontra diferentes teorias, histórias mostrando que o ser humano está sempre dividido ao meio, entre o bem e o mal, uma visão dicotômica entre a luz e a sombra, o yin e o yang, ou seja, aquela divisão que parece estar presente em muitas culturas. Por exemplo, Platão dizia que nós seres humanos somos como almas segurando uma carruagem onde existem dois cavalos para a gente conduzir. Um é divino, eficiente, capaz, que é virtuoso. O outro é rebelde, passional, preguiçoso, desleixado. E você, em cima dessa carruagem, precisa controlar um e o outro e, na medida de um potencial equilíbrio, conseguir chegar onde você precisa, que seria a linha da chegada. Freud fala sobre a compulsão de morte, né, que é aquela sensação que você tem de muitas vezes querer destruir tudo apenas pela destruição que está para acontecer. É o clássico sentimento, aquele pensamento intrusivo, quando você, por exemplo, chega na borda de uma sacada e vem aquele pensamento, e se eu pulasse? Ou seja, a compulsão de morte. Jung fala sobre a sua sombra, ou seja, o lado oculto da sua personalidade que muitas vezes carrega características que não são das mais socialmente aceitas e que hora ou outra a sombra começa a aparecer em você e você se sente compelido a fazer coisas ruins. Ou seja, é muito claro que isso é um problema de toda a espécie humana. Todos nós estamos constantemente lutando para não entrar em uma espiral de caos. E a pergunta é, como que você pode evitar que isso aconteça com você? Porque, vou te contar uma coisa, construir leva tempo. Construir uma casa, construir uma parede, vai levar dias de esforço, meses de esforço. Explodir essa parede com algum explosivo ou arremessar um carro contra ela é bem rápido. Isso porque essa regra se mostra uma constante no universo. Construir é difícil, destruir é rápido. Isso significa que se você não estiver com o seu alerta ligado, com os seus sistemas de vigilância ligados, você pode rapidamente destruir muito do que você construiu. Isso é muito comum. Quantos já passaram por uma situação assim? Por exemplo, o homem casado, feliz casado, tem uma vida maravilhosa, mas que, por alguma razão, sente um pouco de falta da sua vida de solteiro. E ele começa a fomentar aquelas fantasiazinhas que ele tem de curtir a ideia de conhecer novas mulheres. E, de repente, ele se vê dando trela para uma nova mulher. E, de repente, ele comete uma traição. E aí, de repente, ele perde o casamento. E aí, de repente, ele entra em depressão e tira a própria vida. Infelizmente, essas histórias são muito comuns. Não é à toa que existem frases clássicas como a gente só dá valor quando perde. Porque sempre que a gente perde algo que é valoroso para nós, é porque nós cedemos a este cavalo rebelde e passional. Então, como que você pode fazer para manter o teu monstrinho enjaulado? Bom, o primeiro passo é você lembrar que você nunca pode negar a sua natureza. O que isso significa? Muitos homens, e eu falo para homens majoritariamente aqui neste canal, mulheres, peço desculpas, porque a minha dinâmica é masculina, então eu consigo falar mais claramente com homens. Mas você pode pegar o que funciona para você, tá? Muitos homens caem no conto de que uma vez que eles se tornam pais de família, provedores, eles não podem mais ceder aos prazeres do que os fazem como homens. Por exemplo,
O cara sempre gostou de andar de moto, ele sempre gostou de pedalar de bicicleta, ele sempre gostou de voar de parapente. Ah, não, mas agora eu sou pai, agora eu sou isso, agora eu sou aquilo, eu não posso mais me dar ao luxo de correr esse risco. E aí, ele abaixa o volume de um componente importante de sua personalidade. Ele não corre mais riscos. E um homem que não corre mais riscos deixa de ser um homem, ele atrofia. Nós precisamos de uma dose saudável de risco em nossas vidas para a gente sempre estar ligado no que é de fato estar vivo e o risco de estar morto. A energia agressiva que nós homens temos, ela precisa ser direcionada para algo que nos deixa alerta. Nós somos caçadores e guerreiros. E se você vende para você essa mentira de que agora eu tenho que acalmar o meu coração, muito provavelmente você se verá com um vazio cada vez maior dentro de você. Então, o primeiro ponto aqui, para você não ceder ao diabinho falando no seu ombro, é você nunca negar a sua natureza. Reconhecê-la e adaptar a sua rotina de vida para que você possa ter um espacinho para, hora ou outra, tirar o monstrinho da jaula para passear numa coleira apertada e colocar ele de volta. Simples assim. Se você é um cara agressivo e gosta de trocar uns socos, você vai no Muay Thai, solta o monstrinho um pouquinho e guarda ele de novo. Se você é um cara que gosta de correr risco, gosta de velocidade, você vai lá dar o seu passeio de moto e guarda o monstrinho de novo. Ou seja, encontre uma maneira de você controlar essa exposição e não negá-la totalmente. Porque senão, lembre-se, o ser humano é como uma bobina. Uma vez que uma energia é criada, ela inevitavelmente vai para algum lugar. Se você tem uma energia sendo construída dentro de você, imaginemos que você tem uma agressividade que você sempre teve, que antes saía por exercício físico, por luta, por esporte, seja lá o que for, e agora você não faz mais nada. Essa agressividade, ela não vai mais ser voltada para o exterior. Logo, ela será voltada para si mesmo. E é por isso que muitos homens, quando buscando por conforto em suas vidas, se atrofiam e começam a se envenenar. Começam a abusar de álcool, começam a ter compulsões alimentares, começam a ter vícios em pornografia e assim consecutivamente. Isso nada mais é do que o equivalente de um Golden Retriever sendo criado em uma kitnet e roendo móveis porque não suporta estar com tanto tédio. Então, o primeiro passo é esse: reconheça sua natureza, faça as pazes com ela e negocie uma maneira de apresentar a sua natureza ao mundo de uma forma minimamente saudável. O segundo ponto é você assumir responsabilidades. Nós somos, em grande parte, definidos pelas responsabilidades que nós carregamos. Se você hoje já está mais velho e ainda não assumiu responsabilidades em sua vida, você provavelmente tem muito menos a perder. E um homem que não tem muito o que perder é um homem que se mata facilmente. Logo, se você sabe que tem este ímpeto dentro de você, uma das melhores alternativas é você se questionar: o que eu posso escolher para amar? O que eu posso escolher para proteger? Uma vez escolhido, vai e faça. Pode ser uma mulher, podem ser filhos, pode ser um sítio, pode ser uma empresa, mas todo homem precisa, de alguma maneira, escolher alguma coisa que pertença a ele e que dependa dele. Porque quando você estiver naquele momento onde você está sendo tentado em fazer algo que pode destruir tudo, a primeira coisa que vem à sua cabeça é: opa, mas existem pessoas que dependem de mim, eu não posso. Terceiro ponto e último, para eu não me delongar demais aqui, até porque parece-me que em breve teremos uma chuvinha boa por aqui, é o fato de que, geralmente, indivíduos que constroem uma jornada de muitas conquistas, indivíduos de alta performance, que constroem muitas coisas em suas vidas, também têm a mesma capacidade de destruí-las. Então, se você é um cara que conseguiu conquistar muita coisa na sua vida e você se vê muitas vezes lutando contra esse ímpeto de querer destruir tudo que você fez por alguma razão que você não entenda, uma das potenciais soluções, além daquelas que eu já trouxe para você, é lembrar que uma boa rotina militar não dá base para flexibilização moral. O que isso significa? A nossa mente só é capaz de computar caminhos que estão inseridos no sistema, certo? Vou dar um exemplo que não tem correlação direta, mas faz sentido igualmente. Se você, por exemplo, tem dificuldades no seu casamento e o divórcio sempre foi uma possibilidade,
toda vez que você passar por dificuldades no seu casamento, você vai pensar em divórcio. Por quê? Porque ele sempre foi uma possibilidade, logo ele sempre entra na equação na hora de tomar uma decisão. Existem muitos fatores envolvidos aqui que podem tornar o processo muito mais complexo, mas a lógica se aplica a qualquer outra coisa. Se quando você sente que você tem que trabalhar, você se dá a possibilidade de hoje eu posso ficar à toa, você computa esta estatística, você computa esta variação e logo aumenta as chances de segui-la. Um bom homem não pode se dar alternativas. Ele deve fazer o que tem que ser feito sem se questionar quais são os caminhos alternativos. Desenvolver essa capacidade sistemática militar de executar o que tem que ser feito sem pensar mais, mas e se hoje eu não fizesse? Não. Essa flexibilidade vai te levar para a destruição. Então, colocar uma viseira e pensar no que tem que ser feito e atender as pessoas que você se importa e respeitar quem você é por dentro sem sufocar pedaços da sua personalidade para ser aprovado para os outros é o caminho para diminuir drasticamente a luta para, obviamente, a sua própria destruição. Eu espero que talvez essa reflexão não muito estruturada e com um pouco de vento para vocês tenha causado alguma reflexão curiosa. Se você tiver algum relato a respeito disso, coloque nos comentários e a gente se vê no próximo vídeo. Muito obrigado pela sua presença.